A chance do Fluminense se classificar de forma direta para a Libertadores da América de 2023 está mais ameaçada do que nunca. Olá para você que acompanha o nosso canal, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, esse é o Ligados no Flu. Obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado se você já é inscrito. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, não custa nada, gente. Faça a sua inscrição e ajude o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Compartilhem este vídeo, deixem o seu comentário, deixem também o seu like e ativem o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Bom, vamos começar falando sobre dois garotos de Xerém que estão treinando no time principal do Fluminense e que têm mostrado muito potencial. O Marcos Pedro e o Alexander, que não é novidade para nós, torcedores, principalmente quem acompanha as categorias de base. Os dois vêm se destacando nos treinos do Fluminense, porém a comissão técnica tricolor tem tido um certo cuidado com os dois jogadores, temendo queimá-los, principalmente pelo momento difícil que o Fluminense tem atravessado no Campeonato Brasileiro. A princípio, não é intenção do Fernando Diniz utilizar nenhum dos dois, nem o Marcos Pedro, que é lateral esquerdo, nem o Alexander, que é volante, mas dependendo dos próximos resultados, se o Fluminense encaminhar de vez a vaga para Libertadores da América, pode ser que nas últimas rodadas eles sejam aproveitados sim, ganhando alguns minutos aí no ano de 2022. Existe um cuidado muito grande porque a comissão técnica tem medo de queimar os dois meninos. O Fluminense não vem atravessando um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que lembrar também que os dois, o Marcos Pedro principalmente, um jogador que já tem 20 anos e precisa ter oportunidades, principalmente porque os nossos laterais esquerdos não correspondem, o Caio Paulista também não, improvisado ali na lateral esquerda, e eu acho que o Fernando Diniz tinha que ter coragem para lançar os meninos, principalmente o Marcos Pedro ali na lateral esquerda, mas dificilmente os dois garotos vão ser aproveitados nesse ano, estão sendo preparados para a temporada do ano que vem. Bom, pessoal, o Fluminense, depois dos resultados da última rodada, ele ficou numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Fluminense tinha uma situação confortável, classificação para Libertadores direta encaminhada, só que aí 3 derrotas seguidas e resultados de outros clubes, que estão na verdade atrás do Fluminense na classificação, acabaram deixando o Fluminense com uma equipe principalmente no retrovisor, uma equipe que não aparecia no retrovisor e ela tá ali no retrovisor querendo passar o Fluminense, que é o Atlético Mineiro. O Atlético chegou a ter 11 pontos atrás do Fluminense, hoje o Atlético tem só 4 pontos atrás do Fluminense. E segundo um levantamento feito aí pelo GE, Fluminense hoje, a chance do Fluminense hoje terminar no G4 é de apenas 35,8%. Enquanto que o Atlético tem 34,9%, ou seja, o Atlético 4 pontos atrás do Fluminense tem praticamente a mesma chance do Fluminense de terminar no G4. E a chance do Fluminense ficar no G6, que já foi de 90 e tantos por cento, hoje está em 78%, 78,5%. E a chance do Atlético de terminar no G6 é de 77,5%, ou seja, praticamente a mesma chance que o Fluminense tem de terminar no G6 é o que o Atlético tem. E os dois, o Fluminense, eu lembro, está 4 pontos à frente do Atlético. Ou seja, os matemáticos não estão acreditando muito aí no Fluminense. E além do Atlético Mineiro, tem também o Atlético Paranaense, que nesse momento está 3 pontos atrás do Fluminense, mas está envolvido na final da Libertadores, vai ter que poupar time, a cabeça, o foco está na Libertadores. Hoje o Atlético Paranaense tem 10% de chance de terminar no G4, e 42% de chance de terminar no G6. Vou fazer aqui uma análise rápida sobre os adversários do Fluminense e do Atlético Mineiro, principalmente, que eu acho que nesse momento é o time que mais ameaça o Fluminense, a posição do Fluminense. O Fluminense está em 5º lugar com 51 pontos. O Fluminense tem pela frente o Avaí fora de casa, Botafogo no Maracanã, Corinthians e Ceará fora, 2 jogos muito difíceis, São Paulo e Goiás em casa e o Bragantino fora. Enquanto isso, a tabela do Fortaleza, aliás, do Atlético Mineiro, tem
2 jogos seguidos fora de casa. Os 2 próximos jogos são difíceis para o Atlético. Ele pega o Flamengo no Maracanã e depois o Fortaleza lá no Castelão. Faz um jogo em casa contra o Juventude, teoricamente um jogo de 3 pontos. Depois pega o São Paulo fora, o São Paulo não vem bem. Depois joga contra Botafogo e Cuiabá em Belo Horizonte. E por último encerra contra o Corinthians fora de casa. E aí a gente não sabe se o Corinthians já vai estar com a situação dele resolvida no campeonato ou não. Então, esses são os jogos. Os 2 fazem 3 jogos em casa e 4 jogos fora. O Fluminense tem 4 pontos de vantagem. Eu acredito, pelas classificações dos últimos anos, que se o Fluminense chegar a 61, 62 pontos, ele estará classificado de forma direta para a próxima Libertadores da América. Ou seja, ele precisa ir de mais 10 ou 11 pontos, né, para poder passar para a Libertadores. Mais da metade ou a metade dos pontos que ele tem para disputar. Né? Ele tem 21 pontos para disputar, então não é um número fácil, principalmente pelo momento que o Fluminense vem atravessando. Então tem que abrir o olho, tem que pontuar. Esse jogo contra o Avaí é fundamental. O Fluminense tem que pontuar nesse jogo contra o Avaí, que é um time que está brigando contra o rebaixamento. Mas o Fluminense, esse jogo é fundamental para o que vai acontecer com o Fluminense no restante da competição. Porque depois ele pega um jogo contra o Botafogo, que apesar do retrospecto recente ser favorável ao Fluminense, é um clássico, tudo pode acontecer, né? E depois 2 jogos seguidos fora de casa muito difíceis contra o Corinthians e o Ceará. Depois enfrenta São Paulo e Goiás no Maracanã e o Bragantino. Então ele vai ter que fazer ponto nesses 3 jogos em casa, precisa da vitória nos 3 jogos em casa e precisa pontuar fora. E tem que começar por esse jogo contra o Avaí no final de semana, domingo, lá na Ressacada. Tá certo, pessoal? Essa é a análise que eu queria fazer. Obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente vai se falando. Muito obrigado, um grande abraço, saudações tricolores.